Oi pessoal, meu nome é Larissa, eu sou aluna do 8º período do curso de Ciências Biológicas no Centro Universitário de Patos de Minas. Eu tô aqui para ajudar vocês com o Enem e nessa aula que eu vou dar para vocês nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que cai muito no Enem, que são os invertebrados. Basicamente, os animais invertebrados são todos aqueles animais que não possuem coluna vertebral e que não possuem um crânio bem definido. Começando aqui a falar um pouco sobre os tópicos que a gente tem no mapa mental. Então, as principais funções da coluna vertebral é proteger a medula espinhal, auxiliar no suporte do peso do corpo, na postura e locomoção. Ela garante também flexibilidade ao corpo e ela serve de ponto de fixação para as costelas, para a cintura pélvica e para o sistema muscular. Dentro dos invertebrados estão divididos diversos filos de acordo com as características dos animais. Então, o primeiro filo que a gente tem é o filo dos poríferos. Então, os poríferos, eles são representados por aqueles animais que são conhecidos pela gente como as esponjas. Então, como esse nome indica, esse filo ele é caracterizado pela presença de poros, então poros poríferos. Esses animais eles vivem no mar, principalmente no mar, mas também em água doce, e eles se alimentam de pequenos organismos que estão presentes na água durante a filtração que eles fazem. O segundo filo ele é representado pelos quinidários. Nesse filo a gente tem animais como os corais, as anêmonas e as águas-vivas. Esses quinidários eles também são aquáticos, principalmente de águas salgadas, mas aqui eles são um pouco diferentes dos poríferos, Os poríferos eles são animais um pouco mais simples e os quinidários eles começam a ficar um pouquinho mais complexos. Eles podem ser divididos em dois grupos principais, que são os pólipos, como vocês podem ver nessa primeira foto, esse bichinho rosinha aí, e esse animal ele fica fixo no substrato, então ele é o que a gente chama de animal séssil. Os outros são as medusas, que são os animais de vida livre, que conseguem se locomover, como, por exemplo, a água-viva. O terceiro filo que a gente tem é o filo dos plateumintos. Um exemplo nesse filo é a tênia, que é um verme muito conhecido tanto de humanos quanto de animais. Os plateumintos eles são conhecidos como vermes achatados. Eles são animais invertebrados terrestres, mas eles também podem viver na água. E uma grande parte deles são animais parasitas. O quarto filo que a gente tem são os nematódios ou nemateumintos. Um exemplo que a gente tem aqui desse filo é a lombriga. Então, os nematódios, eles também são vermes, o que pode acabar gerando uma certa confusão aí. Diferente dos filos que foram apresentados até agora, os nematóides eles são animais complexos, então os outros eles não possuem sistema circulatório, sistema digestório, sistema respiratório, mas os nematóides eles apresentam sistema circulatório e sistema digestório completo. A forma deles também é um pouco diferente, então eles são cilíndricos ou fusiformes. O quinto filo que a gente tem é o filo dos moluscos, como por exemplo as lulas, polvo, ostras, caracóis. Os moluscos, eles são o segundo maior grupo de animais e eles possuem uma grande variedade de espécies. Então, eles possuem corpo mole, sendo que alguns deles se protegem com a concha, como os caracóis e as ostras. E já os outros, como o polvo e a lula, eles não possuem essa proteção. Eles também são animais complexos, então eles possuem aí os seus sistemas. Depois a gente tem o filo dos anelídeos, como por exemplo as minhocas. Os anelídeos, eles são conhecidos por uma característica muito marcante, que é a divisão do corpo deles em anéis, então anéis anelídeos. São animais complexos também, que possuem sistema circulatório, respiratório e digestório. Depois a gente tem o filo dos equinodermos, como por exemplo as estrelas do mar, os ouriços. E eles são animais marinhos que se destacam por possuir um endoesqueleto ou esqueleto interno, que é um tecido principal de sustentação. E eles também possuem um certo grau de complexidade nos sistemas. E por fim, a gente tem o filo dos artrópodes, que são os insetos, aracnídeos, crustáceos, e esse é o grupo que a gente tem com maior diversidade de todo o reino animal. Os artrópodes, eles incluem animais muito comuns no nosso dia a dia, como as abelhas, as formigas, as aranhas, moscas, camarões, e eles são complexos, assim como alguns animais dos filos que foram citados anteriormente.
E a característica mais marcante dos artrópodes é a presença de um exoesqueleto, ou seja, né, um esqueleto externo que oferece sustentação e que protege o animal.